Brasil, um país que desde a sua concepção sempre é atrasado nas suas decisões. Você já deve estar vendo aí no mundo inteiro vários e vários países desenvolvidos, no mínimo, descriminalizando o porte e o consumo de cannabis. E só agora, em 2024, o Brasil entendeu o conceito de drogas da OMS, né? A própria OMS trata drogas como um assunto de saúde. A dependência química para a OMS é um caso de doença. E assim, gente, quando você está doente, você vai aonde? Você vai na delegacia de polícia ou você vai no SUS? E eu nem preciso dizer, gente, que eu sei que muitas pessoas vão usar o senso comum para dizer que essa decisão do Supremo vai ajudar o tráfico, etc, etc. Pô, isso aí é papinho de gente burra mesmo, é papinho de gente lerda, sabe? Eu, sinceramente, não vou perder tempo com isso. Porque a gente sabe que a questão da droga, principalmente a cannabis, ser proibida no Brasil, é uma questão racial. Quando eu falo que o Brasil é atrasado nas suas questões raciais, principalmente quando envolve a população negra, é por coisas como essa matéria que eu trouxe hoje aqui para vocês. A gente vai dar uma lida nela aqui e a gente vai entender um pouco do contexto histórico, de como tudo que veio da África, tudo que foi trago da África pelos brancos, depois aqui foi considerado algo indiferente, pode-se usar essa palavra, mas vamos aqui ler comigo. Essa matéria que eu trouxe, esse artigo que eu trouxe, ele é do Students for Liberty, a Freer Future. Como a lei de terras perpetuou a opressão dos negros. E agora a gente vai entrar um pouquinho no contexto histórico do porquê até hoje a maconha é criminalizada, pelo menos até hoje não, peraí. Até um tempo atrás, aí, até antes de ontem, a maconha era criminalizada, né? Como a capoeira foi, como o samba foi, sabe? Tudo era considerado vadiagem, de acordo com a nossa lei. E é muito importante a gente tomar ciência disso aqui para a gente ver que desde a concepção, o nosso Congresso, os nossos legisladores, eles trabalham para eles mesmos, tá, gente? Por Ivanildo, que não foi nem o primeiro nem o segundo, foi o terceiro. Não, brincadeira, parei. Publicado em 20 de novembro de 2020. Se você sabe o que é essa data, deixa aqui nos comentários. Se você não sabe, leia nos comentários depois. Oficialmente, a escravidão brasileira, a única remanescente nos países independentes do continente americano, foi abolida em 13 de maio de 1888. Guarde essa data. Claro que não seria uma lei assinada por aristocratas que resolveria os problemas de quem tinha sua força de trabalho e dignidades roubadas. O ambiente vinha sendo moldado há cerca de 40 anos para que isso ocorresse de forma menos dolorosa possíveis para os donos de escravos. Ai, gente, é daqui que a gente sabe de onde vem tanta anistia para militar, por causa de golpe, é coisa de louco, gente. Vamos dar uma lida aqui na matéria, a gente vai comentar um pouco mais depois. Por pressão inglesa, caso você não saiba, nesse período, o Império Britânico, né, ele era a nação mais poderosa do mundo e provavelmente ditava as regras aí de como é que deviam funcionar as nações que eram subordinadas a ele. O Brasil já havia começado a dar alguns passos em direção ao fim da escravidão. Lembrando que nós somos o último país a abolir a escravidão, tá bom? E que a maioria dos países, né, se eu não me engano todos, gente, me desculpe, eu posso até confirmar depois e colocar aqui na edição. Essa revolução ela veio dos escravos contra os senhores, né? O Brasil foi ao contrário, onde os senhores libertaram os escravos. E a gente vai entender aqui o que aconteceu. A mais emblemática e ineficaz, Leis para Inglês Ver, a Lei Feijó, foi sancionada em 1832, dando nominalmente a liberdade a escravos desembarcados no país, mas somente em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz proibiu mais efetivamente o tráfico de escravos para o território nacional. O fim da escravidão no Brasil estava, ao menos, bem sinalizado, embora muitas medidas tomadas tenham servido para estender a vida do regime. Em 1871, a chamada Lei do Vento Livre foi aprovada, libertando os filhos dos escravos que ficaram sob os cuidados dos seus senhores ou do Estado até os 21 anos, escravizados da mesma forma. Em 1885, a Lei Sexagenários libertou os escravos com mais de 65 anos, efetivamente, dando uma licença de descarte para
dos escravos aos senhores. Finalmente, a abolição ocorreu com a Lei Áurea. Era de se esperar que medidas assim servissem para a continuação dos privilégios brancos, mas nenhuma delas se compararam à desumanidade que seria perpetuada até hoje pela Lei de Terras, menos famosa de 20 anos antes. E o que foi essa tal de Lei de Terras? Aprovada apenas 2 semanas após a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei 601 de 18 de setembro de 1850. 1850. Essa galera já estava preparando o terreno para vir, entendeu? Para deixar ali a escravidão de lado ali, aos pouquinhos, entendeu? Sem ser algo muito alarmante, entendeu? Cortando os prejuízos ali que eles teriam, né, pela escravidão. Eles vinham ali cortando os prejuízos ao pouquinho e jogando essas pessoas à rua. Nenhuma terra poderia mais ser apropriada através do trabalho, apenas por compra do Estado. As terras já ocupadas seriam medidas e submetidas a condições de utilização ou novamente estariam na mão do Estado, que as venderia para quem definisse. Além de impedir que os escravos obtivessem posse de terras através do trabalho, a Lei de Terras previa subsídios do governo à vinda de colonos, à vinda de europeus do exterior para serem contratados no país, desvalorizando mais ainda o trabalho dos negros e negras. Quando a abolição ocorreu, os negros foram abandonados à própria sorte, não concedendo nenhum tipo de reparação, indenização e terras. Vou repetir, não concedendo nenhum tipo de indenização. Nenhum valor fosse suficiente por vidas inteiras de trabalho forçado e desumano, não podiam cultivar a terra, não tinham direito de comprá-la diretamente do Estado, que de qualquer forma possuía o poder de determinar quem seria o dono dessas terras. Certamente não seriam os negros. O que restou para a população negra foi a fuga para as cidades para viver em cortiços, dependentes, vendendo sua mão de obra a salários de fome. Gente, o capitalismo ele é incrível mesmo, né, velho? Ele nunca resolve um problema, ele sempre consegue trazer 2 problemas depois de tentar resolver um, né? É algo incrível. Quando olhamos à nossa volta, percebemos que a cor da pele dos mais marginalizados e explorados da sociedade é diferente da elite. Isso não foi por acaso, foi resultado pretendido de uma série de medidas para manter os negros sob submissão, como a Lei de Terras. Em sua autobiografia, o grande abolicionista liberal Joaquim Nabuco sentenciava em 1900: a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Exatamente. Essa liberdade que veio das pessoas que escravizavam. E eu nem preciso dizer as torturas, né, a maldade, a desumanidade que foi a escravidão. Então essas pessoas, mesmo antes de serem liberadas, eles foram preparando o terreno para que elas não pudessem crescer aqui dentro, para que elas não tivessem políticas públicas. Políticas públicas foram voltadas contra elas, literalmente contra elas. Um preto não podia ter terra. Como é que você sai da escravidão agora e consegue comprar uma terra? É isso, entendeu? Quem tinha dinheiro para comprar terra, né, depois da Lei de Terra? Quem já tinha terra? Desde a nossa concepção a gente é atrasado e isso tem motivo. E esse motivo foi colocado na matéria. Existe uma elite no Brasil que vai trabalhar a todo momento pelos seus interesses. Gente, o Estado no Brasil funciona. Não caia na lorota de que o Estado no Brasil não funciona. A questão é que a política importa muito, como diz Maria da Conceição Tavares, ou como importa, que saudade que essa mulher vai deixar pra gente. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Ele faz em câmaras secretas. Ele faz, aí sim, em chás, em almoços. Imagina se os japoneses não estão interessados em política. Pra caralho! Mas não se trata de ser ostentatório. Podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não somos da elite dominante desse país. E eles sabem disso. E por isso tentam te afastar de qualquer forma da política. Dá uma olhada na maioria dos mandatos que a gente teve no Congresso. A maioria deles são homens brancos. Agora a gente está começando a ter mulheres, a representatividade feminina, um pouco de representatividade indígena, um pouco de representatividade de outras etnias. Agora, gente, agora. Né? A lei de cotas, ela
Poxa, a gente tem uma dívida enorme. A gente tem uma dívida enorme para ser paga. E a lei de cotas não é nem 1% daquilo que merecia. Sabe, de privilégio. Não sei se eu posso usar essa palavra privilégio, porque assim, né, o certo mesmo seria não ter. Mas é necessária uma reparação histórica. Só em 10 anos atrás a gente começou a fazer essa reparação. É só você olhar, gente. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, em suma maioria, faxineiras são de que cor? Em suma maioria, garis são de que cor? Agora, em suma maioria, médicos são de que cor? Você está entendendo? E aí vem pessoas como este cara aqui, André Valadão, dizer para você não colocar o seu filho na faculdade. E o pior, ainda usa religião, usa o nome de Deus, irmão. Para dizer que a faculdade vai desvirtuar as pessoas. Será que desvirtua? Porque se desvirtuasse, ele não teria deixado a irmã dele cursar na UFMG. Ou seja, pobre, não faça a faculdade, mas o meu filho vai fazer. Vocês estão entendendo a necessidade da cota? Vocês estão entendendo aqui a necessidade da reparação histórica que a gente tem? E o mundo tem uma dívida histórica imensa, gente. O mundo tem uma dívida... O mundo não, a Europa tem uma dívida histórica imensa. Olha só que engraçado. Se você for na Europa e visitar um museu, você não vai ver nada do europeu. E eu acho isso tão engraçado, cara. Você só vê coisas da cultura africana. Coisas que foram roubadas. Roubadas. Eles foram lá e roubaram e trouxeram para ser exposto e ganhar dinheiro com isso. A França tem a maior reserva de ouro do mundo. Uma das maiores, se não a maior reserva de ouro no mundo. E assim, não tem uma mina de exploração de ouro na França. E eu nem preciso dizer aonde tem mina de ouro, mas não tem barra de ouro. Por que será, né? Por que será? Até o nosso ouro de hoje em dia, aqui do Brasil mesmo, gente. Né? O ouro que é pego desses garimpos que são feitos na Amazônia, assassinando a população Yanomami, assassinando os nossos indígenas, poluindo as nossas águas, poluindo a terra. Até esse ouro nem fica pra gente ainda, gente. Ainda vai lá pra cima. Essas coisas elas vêm de cima para baixo. O Brasil só aboliu a escravidão. O Brasil só aboliu a escravidão porque já estava pegando mal. Já estava pegando mal. Olha que loucura, meus amigos. A gente tem mais tempo no período com a escravidão do que sem ela. Então é extremamente comum que hoje ainda tenham pessoas que caiam na lorota de dizer que a maconha é algo negativo. De dizer que se você fazer capoeira, você está trazendo maldição para sua vida, sabe? E assim, religião, esses conceitos religiosos, com esses conceitos escravistas, sabe? Com esses conceitos liberais, eles andam tudo junto, gente. A gente sabe, hoje você aprendeu um pouco. Né? Você sabe que o Brasil é um país que literalmente, gente, ele usa o braço armado do Estado para matar a população negra até hoje. É engraçado a gente ainda ter a polícia militarizada. Por que a polícia é militarizada? Né? Qual que é o sentido? Se a polícia deveria proteger a população... Só que assim, gente, no Brasil é muito complicado você achar outra população que não seja brasileira. Só que se você entra aqui mais para dentro aqui do debate, você ramifica, né? Entre os alphavillers e os... sei lá, qualquer bairro pobre que existe, qualquer periferia, qualquer, né? Do tratamento. Como diz o nosso amigo aqui, que é amigo do Tarcísio de Freitas, né? O tratamento da polícia no Alphaville tem que ser diferente do tratamento da polícia na periferia. Então, gente, tem todo um contexto histórico de por que o Brasil é assim. E é necessário cada vez mais representatividade nas câmaras, nos congressos, nas prefeituras, de pessoas que tenham noção disso. Até no Supremo Tribunal Federal. A gente ainda não tem uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal para correr atrás do direito dessas pessoas, que a gente só sente mesmo quando dói na nossa pele. Você está entendendo? Você que acha que o Brasil está bom e que não tem nada para mudar, ao menos que seja no governo Lula, né, que aí você acha que tem que trocar mesmo, colocar aquele ditador doente, não sei, né? Vai saber. Saiba que por você estar se sentindo confortável, não significa que outras pessoas não estejam. E política é isso, gente. Política, infelizmente, é uma luta pelos seus interesses. Pode ser individual, pode ser coletivo. O que vai determinar isso? Quem a gente coloca no poder.
Então é muito importante você prestar atenção no seu voto. Porque antigamente, gente, os donos dessas terras aqui eram os senadores. Tá bom? O dono dessas grandes terras, quem comprou essas vastas terras foram os senadores, né? À toa que a gente vê famílias aí de 200 anos no Congresso. Linhagem de família de 200 anos, isso é assustador, gente. Isso é assustador. A gente ainda é dominado pela mesma elite, irmão. A gente ainda é dominado pela mesma elite. Deu umas migalhas ali pra gente, começou a transformar uma parte da população em classe média, mas ela tá pouco se fudendo. E a gente sabe disso, né? E agora você também sabe. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários algum comentário, alguma coisa que você quer comentar, se você... sei lá, qualquer coisa que você quiser comentar, tá aqui aberto nos comentários. Me segue aqui nas outras redes sociais também, no meu Twitter, no meu X, né? No meu X. Segue lá no meu X. Dá uma passada no meu Instagram também. Eu vou começar a colocar algum conteúdo lá. E no meu concorrente aqui, que eu não sei se eu posso falar o nome dele, sem o YouTube tirar o meu vídeo do ar. Tô brincando. Passa lá no TikTok, que eu vou fazer depois uns cortes também sobre isso. Gente, fiquem com Deus. E lembrem-se, estudem. Não caia nos conselhos de picaretas que dizem para você não estudar. Não caia no conselho de picaretas que dizem para você não se preocupar com política. Porque quem sabe que a política importa, sabe que ela importa, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! País. Por mais que algum de vocês tenha alguma pretensão a ser, nós perdemos. Nós somos derrotados. E se vocês não fossem derrotados, não vinham para esta universidade, iam para a USP, para a PUC, para outra qualquer, ou para Harvard. Para quê que não viriam seguramente? Estamos lutando pela hegemonia? Imagine-se. Estamos lutando apenas para não ficar malucos, para não dizer besteira demais, para não contribuir com a nossa gota de fel para um veneno alheio. Tomemos a nossa cicuta com tranquilidade.